Então vamos hoje iniciar o nosso encontro e hoje falaremos de Gênesis a partir do capítulo 42. Hoje vamos finalizar Gênesis. É a segunda parte do José do Egito. Então vamos orar agora para começar. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse momento, papai. Obrigada, papai, pela sua presença. Obrigada pela sua palavra, Senhor. Nos convença, Senhor, nos convença do pecado. Traga luz, Senhor. Cuida da nossa mente, do nosso coração, Senhor. Queremos transformação, papai. Que a sua palavra penetre na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Nos convença do pecado para que a gente traga luz, Senhor. Para que a gente se arrependa, Senhor. Para que a gente possa ser perdoado, papai. Muito obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos relembrar o que a gente aprendeu no encontro anterior. Então vamos relembrar. Então José, que era o filho de Jacó com Raquel, ele ganhou uma túnica especial e aí os irmãos já ficaram em sinal de alerta, né? Bom, por que o nosso pai deu essa túnica especial para o José? Sendo que ele não é nem o primogênito, né? Então eles já perceberam ali que o pai tinha um preferitismo por José. Na verdade, eles já sabiam disso, né? Mas aquela túnica foi um sinal de demonstração. José, então, ele teve sonhos sobre o seu futuro e ele compartilhou, né? Compartilhou. Se ele deveria ou não sei. Talvez deveria ter acontecido aquilo mesmo para que pudesse passar pelos processos, né? E chegar no resultado que ele chegou, eu não sei. Mas ele compartilhou e isso trouxe muitos problemas nos sonhos dele. Ele foi jogado no buraco, naquele poço sem água. Posteriormente, ele foi vendido como escravo por uma caravana de ismaelitas. Chegando no Egito, ele foi vendido para Potifar. Lá em Potifar, ele passou a ser o administrador da casa de Potifar. Lá ele realizou um bom trabalho, né? E tudo que ele colocava a mão era abençoado. E o Potifar reconhecia isso e gostava muito dele por causa disso. Então, e José, ele sempre fez a diferença, por quê? Porque Deus sempre estava com ele. É claro, a gente vê em vários versículos citando, Deus estava com José. A esposa de Potifar acusou ele injustamente, José, e ele foi preso. Lá na prisão, Deus continuava com ele. Ele estava passando ali pelo deserto, mas Deus estava com ele. E tudo que José colocava as mãos era abençoado. Lá na prisão, ele interpretou os sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe, mas ele foi esquecido. Se lembram disso? Depois que os dois saíram da prisão, um foi para a morte e o outro voltou para sua função, era para esse falar dele, né, para ver se tirava ele da prisão, mas esqueceu dele. Mas no momento certo ele foi lembrado, ele saiu da prisão para se tornar o governador do Egito. Então José era o filho preferido do papai que precisou ser jogado no buraco, afastado da parentela, ser vendido como escravo, ser preso injustamente para amadurecer e ter condições, estar preparado para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Mesmo Deus estando com José, ele precisou passar pelo processo para alcançar o resultado, né? Então, eu creio que Deus nos capacita, eu coloquei até uma setinha aqui, né? Justamente fazendo a gente passar pelo processo. Porque Deus não capacita ninguém colocando ali na memória dele, na cabeça dele, tudo que ele precisa saber. Não existe esse transplante de cérebro, não existe. Ele justamente faz com que a gente passe por algumas situações para que a gente aprenda, é o processo que a gente aprende para depois chegar lá no resultado. E com isso ele amadureceu, né? E a mesma coisa acontece com a gente também. Então precisamos ser obedientes a Deus, precisamos nos esforçar, estudar para adquirir conhecimento e dessa forma estaremos preparados para a chegada do resultado, né? Porque muitas das vezes a gente pensa, mas por que, Senhor, que não foi eu que fui promovida? Mas por que, Senhor, que eu não estou lá e eu gostaria de estar? Porque provavelmente você não está preparado ou preparada, né? Mas o dia que assim o Senhor te colocar lá, Ele estará contigo.
E é só você correr atrás, né, de conhecimento. Isso aqui que a gente faz, gente, é o estudo da palavra. Então não adianta dizer que é cristão se você não estuda a palavra. A palavra é o verbo encarnado, né? E para quem é cristão, o foco é Cristo. É a gente ter a mentalidade de Cristo. É permitir a transformação em nós, que o Espírito Santo habite em nós, né? Para que ele nos convença do pecado, é ali aprender a palavra e se esforçar pela transformação. Então isso é um esforço, um conhecimento que você tem que adquirir. Não existe mágica. Não adianta, né, só ficar escutando alguns trechos e usar aquilo como jargão. Isso não traz evolução espiritual para ninguém. Então vamos lá, agora a gente vai entrar em Gênesis 42. Então quem tiver aí com a Bíblia e quiser acompanhar, vamos no versículo 1. Então, quando José soube que no Egito havia trigo, então lembre, né, José foi jogado no buraco e tudo mais, aí depois, lá no final de Gênesis 41, ele se tornou o governador do Egito. Governador, acima dele só era o faraó, né? E no sonho que ele interpretou do faraó, ele disse que haveriam épocas de vacas gordas, que é fartura, e depois viriam as épocas de vacas magras. E aqui a gente já tá chegando na parte da época de vacas magras. Quando Jacó, que é o pai de José, soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando um para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar o trigo. Jacó não deixou que Benjamim fosse junto, porque tinha temor que algum mal acontecesse a Benjamim. Aí embaixo, gente, eu coloquei para a gente poder recordar. Os filhos de Jacó, lembram? Eram 12 filhos homens, né? Ali do lado tá escrita Diná, que era uma filha mulher. Mas homens eram 12 filhos. Então aí o José, que se tornou governador do Egito, que é o filho de Raquel, e o Benjamim era irmão de José, né? Então o Jacó, a época de vacas magras chegou lá onde ele estava, em Canaã. E aí Jacó disse aos seus 10 filhos: vocês terão então que ir lá para o Egito, porque eles estavam sabendo que lá tinha provisões, então vocês vão ter que ir lá comprar o trigo. Mas vão vocês 10 e Benjamim vai ficar aqui. Porque ele não queria que acontecesse alguma coisa ruim com Benjamim, porque na cabeça dele José estava morto, lembra? Ele não sabia que José estava vivo e nem que ele era o governador do Egito. Aí, versículo 8. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram, gente, porque já se passaram muitos anos, né? Então, eles jamais imaginariam que José era o governador do Egito. E aí, José provavelmente estava todo bem arrumado, né? E eles não reconheceram que era o irmão deles. Versículo 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões. Vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Então eles chegaram lá, eles tiveram que se reportar a José, que era o governador do Egito, né, falando que vieram de outras terras ali para comprar trigo. E eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. E aí José, na hora, na mente dele, ele lembrou dos sonhos. Lembra dos sonhos que ele teve lá, quando ele era adolescente, que ele falou para os irmãos? Que os feixes se curvavam aos feixes dele, né? E até o pai dele, na época, tinha ficado bravo com ele, deu uma bronca para ele. Falou: mas como assim? Eu, sua mãe, todo mundo aqui vai se curvar a você? E aconteceu o sonho dele. Exatamente nesse momento ele se lembrou disso, né? E aí ele não falou: eu sou o José, não. Né? Aí ele já ficou ali pensando e tramando algum plano. Aí o que ele falou? Vocês são espiões. Era uma maneira que ele tinha ali para segurar aquele pessoal, os irmãos dele, né? Para depois pensar no que ele ia fazer. Então eles explicaram, os irmãos dele explicaram que eles eram em 12 irmãos homens, mas um havia morrido. E o caçula, que era o Benjamim, era o filho da mesma mãe do irmão que morreu e que seu pai era muito apegado a ele. Eles explicaram isso, né? E o José já começou a entender tudo. Versículo 15. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá. O Benjamim era irmão de José,
Então ali o José já estava tramando alguma coisa para trazer o irmão dele ali para perto dele. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. Deixou lá toda a galera, lá os irmãos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte. Eles são homens honestos. Deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando o trigo para matar a fome de sua família. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Então ele deixou ali os irmãos por 3 dias e ficou pensando em alguma coisa. Depois ele voltou os irmãos e falou: não, eu tenho temor a Deus, porque ele sabia que não podia deixar ele muito tempo preso, né? E que a família dele, né, o pai dele, todo mundo estava lá esperando o trigo. Então ele também não queria que ninguém lá morresse de fome. Então ele propôs a seguinte forma, né? Que um ficasse ali preso como garantia que eles voltariam e os outros levariam tudo aquilo que eles compraram, mas que teriam que voltar com o Benjamin, que é o irmão caçula deles. Então eles se prontificaram a fazer isso, né? E eles comentaram um com os outros que aquilo só poderia ser punição de Deus por eles terem vendido José. Eles não reconheceram que era José, mas ali entre eles estavam pensando: não, mas só pode ser castigo de Deus. Ou o que a gente fez com o nosso irmão lá no passado. Agora Deus está vindo com toda a ira dele, fazendo a gente pagar por isso. Foi isso que eles pensaram, porque no coração deles havia culpa. Porque até aquele dia eles não tinham confessado o que tinham feito com José. O pai deles, o Jacó, continuava achando que José estava morto. Versículo 24. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Então Simeão ficou lá. Em seguida, José deu a ordem para que enchesse de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as na bagagem e lhe dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata. Está aqui minha bagagem. Seus corações se encheram de pavor. Tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Ali eles achavam que era novamente um castigo de Deus. Por quê? Eles chegaram lá, José disse a eles que eles provavelmente eram espiões. E eles falaram que não, que eles levaram prata para comprar o trigo. Eles entregaram a prata e depois, quando foram soltos da prisão, no acordo que José fez com eles, eles levaram todo o trigo. Mas daí o que José fez? Pediu para pegar toda a prata que ele havia pagado o trigo e devolver na bagagem deles. Então eles levaram de volta e eles não tinham percebido, eles perceberam no meio do caminho. E aí eles entraram em temor, falando: nossa, Simeão ficou lá preso e agora, além de achar que a gente é espião, vai também dizer que nós somos ladrões, né? Foram esse o temor que eles tiveram. Ao chegarem na casa de Jacó, do pai deles, né, eles contaram tudo o que havia acontecido e explicaram que teriam que retornar e levar Benjamin para comprovar que eles não eram espiões. Versículo 35. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes a seu pai Jacó: vocês estão tirando os meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamin. Tudo está contra mim. Isso foi Jacó que disse. E Jacó falou que se algo acontecesse com Benjamin, ele não suportaria e morreria de tristeza. Eles não estavam entendendo, né? Para eles tinham devolvido a prata para tentar culpá-los de algo, né? Eles não estavam entendendo que era José que devolveu a prata para eles, né? Dizendo: vocês não precisam pagar, eu sou seu irmão. Eles não estavam assimilando isso, né? Então eles permaneceram lá na casa deles por um período e quando acabou a provisão, quando o trigo acabou, Jacó pediu que eles voltassem para o Egito para comprar mais alimentos. Então durante todo esse período, Simeão ficou lá preso na cadeia, né? E eles voltaram e só depois que acabou que eles iam retornar para o Egito. Versículo 11, capítulo 43. Então Israel, seu pai, lembra, gente, Jacó e Israel a mesma pessoa. Deus mudou o nome de Jacó para Israel.
Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem algum dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levam-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão, o Benjamim, e voltem àquele homem. Então eles voltaram. Chegando lá no Egito, eles foram direto falar com José. Versículo 20. Ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou sua prata na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Versículo 23. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. E eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Gente, eles não estavam entendendo nada, eles não sabiam ainda que José era irmão deles, eles não estavam entendendo ali porque tanta coisa boa estava acontecendo, eles estavam morrendo de medo, né, que eles pudessem ser acusados por ter roubado a prata, e ali eles estavam sendo bem recebidos. Aí, versículo 26. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olha aí novamente o sonho de José, né? Os irmãos se curvando a eles. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: e este, o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Porque, gente, era a primeira vez que ele estava, reencontrando Benjamim. Foram muitos anos, que ele foi vendido como escravo e muitos anos se passaram. O Benjamim já estava grande ali, então ele não se conteu de emoção e foi lá escondido chorar. Depois José retornou e todos foram convidados a sentar à mesa para serem servidos à refeição. Uns olhavam para os outros e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, que era o irmão dele, do mesmo pai, da mesma mãe. E eles festejaram e beberam à vontade. Agora nós vamos para o capítulo 44, Gênesis 44, versículo 1. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloquem a minha taça, a taça de prata. Então tinha uma taça que ele usava, para tomar água, vinho, e pediu para colocar a taça dele na bagagem ali dos irmãos. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse aos administradores de sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes por que retribuíram o bem com o mal. Então o que aconteceu? José colocou a prata dele, a taça dele de prata lá na bagagem. Aí sim, agora ele pediu para que fossem atrás, para que eles fossem acusados de ladrão. Por isso que ele fala, chega lá, você fala para eles: por que vocês retribuíram o mal roubando a minha taça com o bem que eu fiz a vocês, Mas eles não tinham roubado, é José que tramou isso. José, ele armou essa situação para falar que Benjamim teria que ficar como escravo por ter roubado sua taça de prata, Porque ele falou que se eles trouxessem um irmão mais novo para comprovar a história deles, que eles não eram espião, eles poderiam depois retornar e o Simeão iria solto. Então todos estavam soltos, retornando lá para a região de Canaã para encontrar o Jacó. Então, o José armou isso, para que fosse uma outra forma dele novamente conseguir ele segurar os irmãos. Ele queria segurar Benjamim. Então, os irmãos de José se humilharam perante ele e imploraram
dizendo que seu pai não resistiria a perder Benjamim também, né? Porque na cabeça deles, o pai dele não ia aguentar, já tinha perdido José, se chegasse lá falando que Benjamim ficou preso, o pai dele provavelmente ia ter, né, algum mal súbito ali e ia morrer, não ia aguentar o baque. Eles estavam tentando convencer José disso, né? Agora, capítulo 45, versículo 1. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Agora sim José se revelou, porque ele não conseguiu mais se conter. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Lembra aqueles lá que vocês jogaram no buraco e tiraram do buraco para me vender? Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês estão vendo o entendimento? José, ele entendeu, ele saiu ali da vítima da história, do coitadinho da história, ele teve um entendimento. Que na verdade, a partir do momento que ele foi vendido como escravo, ele estava passando pelo processo. E ele não poderia chegar a esse título de governador se ele não estivesse sido preparado durante o processo. Ali ele reconhece isso, ele diz: não se aflijam, né? Porque tudo fez parte do plano de Deus para que eu pudesse hoje estar aqui. Ele teve esse entendimento. Versículo 6. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o filho de José. Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Então ali ele pediu para eles voltarem lá, avisar o pai, né, e pedir para todo mundo vir ali para encontrar ele no Egito. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus irmãos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Então ali José se revelou e pediu que eles fossem lá buscar todo mundo. Traga todo mundo para cá, na região de Gósen, que vocês vão habitar aqui, e aqui vocês terão provisão para que vocês não morram de fome. Então, gente, até aqui, o que a gente consegue refletir aqui? Para mim, assim, o que mais marcou foi a questão do perdão, né? Porque é importante ressaltar que quando alguém, gente, decide liberar o perdão, ela precisa antes dizer o que o outro fez, o que foi que machucou, né? O que foi que feriu a pessoa. Porque aqui, gente, muitas das vezes as pessoas nos magoam, nos ferem, só que as pessoas não têm consciência disso. Por isso que eu comecei lá no início, lendo para vocês Efésios 5, porque lá diz, né, sobre o pecado. E, gente, às vezes a gente magoa, a gente machuca alguém, a gente fere alguém, e a gente não tem essa consciência, não tem. Só que daí o outro que tá ferido e magoado fica só se fazendo de vítima e não diz também o que foi. Aí ninguém diz quem foi, por que tá magoado, o outro não sabe que magoou, e aí a pessoa para de falar com a outra e nada fica resolvido. E é isso que Satanás quer. Ele quer exatamente isso, que todo mundo brigue, que todo mundo fique em discórdia, que todo mundo se afaste, entendeu? É isso que ele quer, que todo mundo fique em desarmonia, mas Deus não. O Espírito Santo que nos convence do pecado. E também cabe a nós, quando nós nos sentirmos magoados ou feridos, chegar até a pessoa e conversar com ela. Não é? Olha, eu preciso falar alguma coisa pra você, aquilo que você me fez aquele dia me chateou, eu não gostei. Conversa com a pessoa, não fica guardando mágoa, depois desejando mal pra pessoa, ela nem sabe às vezes o que ela fez, ainda o Espírito Santo não trouxe a consciência dela. Então é muito importante o diálogo, né? Como que você pode simplesmente chegar a alguém e falar assim: olha, eu libero o perdão pra você? A pessoa vai ficar assim: hã? Libera o perdão do quê? O que você tá falando? Nunca te fiz nada. Não é assim que funciona, gente, liberar perdão, né? Quando você libera o perdão, você está sendo obediente a Deus, sim, né? É um processo, você tem que decidir perdoar, mas você tem que explicar para a pessoa também. A
pessoa não vai adivinhar, ela não tem bola de cristal. Se o Espírito Santo não trouxe ela à memória, não convenceu ela que aquela atitude que ela fez foi pecado, ela não sabe. Então tem os dois lados, né? E a gente sempre tem que entender todos os lados e tem que sempre obedecer a Deus, né? O Espírito Santo aí tocou na sua mente, no seu coração, obedeça, faça o que ele está pedindo. E dessa forma, o que a gente faz quando a gente conversa com a pessoa, né? Você traz a consciência que a pessoa fez de errado e aí sim você libera o perdão. Libera, e não é você se fazer de superior, ó, eu te perdoo, tudo que você me fez lá tá tudo certo, eu te perdoo, pode ir. Não é assim, tem que explicar para que realmente fique algo ali, né, tudo fique entendido ali, fique tudo certo, né, para que não fique mágoa, para que não fique dúvida. Porque aqui também, gente, algo bem interessante que tem a ver com isso, ó. Em João, capítulo 16, versículo 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais um versículo aí que reforça sobre isso. Muitas das vezes a gente peca e não tem consciência. É ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Agora em Provérbios capítulo 28, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha aí a importância, gente, de você confessar o pecado. É para você passar de nível, entende? Você traz a luz, você entra em arrependimento e aí você confessa e você tem o perdão de Deus. Isso não te livra das consequências, tá? Mas você tem o perdão de Deus e o que mais importa aqui, gente, é a vida eterna. E a vida eterna é com Deus, entende? Se o outro não quiser liberar o perdão pra você, tudo bem, não tem como você forçar. Mas você fez o que era certo, você confessou, você se arrependeu e pediu perdão. E Deus sonda os nossos corações. Então ele com certeza tem misericórdia e perdoa a gente. Ó, agora em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que isso quer dizer, gente? Que ninguém aqui é santo. Que mesmo depois que você reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador, você não vira santo. Você sempre tem que estar ali em busca da santificação, né? Que é sempre você ali querendo se parecer como Cristo, tendo a mentalidade, o coração, as atitudes, o falar, o agir, o ouvir de Cristo. Né? Isso que é a santificação, você está nesse caminho reto, obedecendo a Deus, mas isso não te faz santo. E se você diz que você é santo, que você não é pecador, você é mentiroso. E Deus se entristece muito com isso. Olha aí, gente, o poder da humildade, de você admitir, né? E isso, gente, a gente consegue com mais facilidade quando você tem um relacionamento firme com Deus. Porque daí o orgulho vai caindo, e você vai permitindo que o amor de Deus entre tanto no seu coração que para você aquilo já não fica mais tão difícil de resolver. Eu falei agora de perdão, por quê? Porque ali José, se ele guardasse mágoa de tudo que os irmãos dele fizeram com ele, gente, imagine, tudo que os irmãos dele fizeram com ele sofreu muito. Ele foi completamente humilhado, ele foi preso injustamente, ele foi vendido como escravo, ele foi jogado no buraco. Entende? Mas ali ele entendeu que era o propósito de Deus na vida dele, assim como a gente quando passa no deserto tem que entender que é o propósito de Deus. É fácil? Não, é fácil falar. Porque quando a gente passa não é fácil. Eu posso te dizer que não é fácil. Tem dia que a gente tem vontade de sumir, de surtar, de dizer, né, não, acho que eu não vou aguentar, mas vai aguentar. Se a gente estiver firme em Deus, a gente aguenta. Então vamos lá, capítulo agora 45, Gênesis capítulo 45, versículo 17. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. E eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Então o faraó soube do que aconteceu e falou isso para o José, falar para os irmãos dele, que a família dele estava autorizada, que eles poderiam vir, que eles seriam bem recebidos.
Olha só que chique, hein? No versículo 19. Mandem-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e o seu pai. Gente, carruagem naquela época era muito chique. Versículo 25. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó, na terra de Canaã. Eles deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, né? Você imagina, né? Jacó, todos esses anos ali em luto, porque o filho dele achava que o filho dele tinha morrido. De repente, me fala que o filho dele está vivo e que o filho dele é o governador do Egito. Imagina, quase parou mesmo. Mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu, né? Ele vindo tudo ali que estava acontecendo e falou: só pode ser verdade. Na hora ele se animou. Israel, que é Jacó, disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Porque Jacó aí também já estava na idade avançada, né? Agora capítulo 46, versículo 1. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Barseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Lembra? Abraão, Isaac, Jacó, José, né? Versículo 2. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Por quê? Porque a ordem de Deus para Jacó, desde o começo, é que ele tinha que ficar na terra de Canaã, que era a terra prometida, certo? E agora, com tudo isso que aconteceu, eles tiveram que sair correndo e ele estava ansioso para reencontrar José e ir para a terra do Egito. Então, provavelmente o coração dele ali estava em dúvida. Ele queria reencontrar o filho, ir para aquela terra, mas ele estava em dúvida porque Deus havia dado uma ordem para ele, para ficar na região de Canaã. E ali Deus liberou, aliviou o coração dele e disse: pode ir, você tem o meu consentimento, vá para a terra do Egito, que ali lhe farei de você uma grande nação. Versículo 4. Eu mesmo descerei ao Egito com você. Olha só a honra. Deus falando para ele. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta à terra prometida, que é Canaã. E a mão de José fechara os seus olhos. Então ele falou o quê? Que era para ele ir para lá, que provavelmente quando ele morresse, ele iria morrer lá no Egito, e que José, a mão de José que fecharia os olhos de Jacó quando ele fosse morrer. Então todos foram para o Egito e foram bem recebidos pelo faraó. Nessa época, Jacó, Israel, tinha 130 anos. Capítulo 47, versículo 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito. Quem que eram os israelitas? Israel, Jacó e toda a sua família, seus filhos e tudo mais. Eles se estabeleceram na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram aos 147. Então 130 foi quando ele foi, ele viveu mais de 17 anos e morreu com 147 anos. Então vamos lá, gente, aqui. Vamos trazer a palavra para a nossa vida, para refletir. Então José, ele atingiu o sucesso, certo? Ele chegou a ser o governador do Egito. Acima dele só Faraó. E lembrando, gente, que para todo resultado existe um processo. Tem que passar pelo processo para você chegar ali a ter um bom resultado, né? E assim, através do sucesso dele, ele foi abençoado por Deus. Deus sempre estava com ele, mesmo quando ele passava pelo deserto. E depois que ele, sempre, né, e principalmente depois que ele foi abençoado, ele abençoou outras pessoas, né? Abençoou, porque imagine, ele era ali um dos homens mais poderosos do Egito. E Egito era uma região, gente, muito poderosa na época. E ele foi abençoado, né? Ele chegou num resultado bom, ele chegou a ser governador do Egito, mas ele não guardou aquilo só para ele. Através daquilo, ele abençoou outras pessoas, não é? Através da boa administração dele, ele fez com que muitas famílias fossem abençoadas, com todos aqueles mantimentos ali que ele soube administrar, porque ele sabia que haveria os anos, né, de vacas magras, onde faltaria ali os suprimentos, e ele soube administrar. E depois disso, ele teve que compartilhar, né? Ele vendia para as pessoas. Então, gente,
E outra coisa importante aqui, ele só chegou a ser governador do Egito quando ele estava maduro para isso, né? Porque não adianta nada uma pessoa imatura, que não passou por experiências, que não passou pelo processo, querer logo chegar num cargo de liderança, por exemplo. Ela não tem maturidade para isso. Ela com certeza vai arrumar muitos problemas, não é? Então Deus faz as coisas certas na hora certa, e quando a gente estiver preparado e maduro, né, o nosso propósito de Deus vai acontecer, mas é no tempo de Deus, né? E aqui o importante também ressaltar é o quê? Que a pessoa que consegue sucesso, mas ela não modifica a vida de ninguém para o bem, ela é tão pobre que só tem dinheiro. Porque, por exemplo, se José chegasse aonde ele chegou, no cargo que ele chegou, governador do Egito, e ele não tivesse com isso feito bem para ninguém, o que ele seria? Ele seria um pobre rico, ele só teria dinheiro. Mas espiritualmente, ele seria pobre. Aos olhos de Deus, ele seria pobre, uma alma pobre, que só tem dinheiro e mais nada. Por isso que muita gente fala, né? Tem vários ditados, vários jargões que falam que dinheiro não compra felicidade. E muita gente faz piadinha. Ai, claro que compra. Gente, depende em qual sentido que você tem seu foco de vida. Se o seu foco for a palavra, for Cristo, for Deus, você vai entender que dinheiro não é sinônimo de felicidade. Em hipótese alguma, porque tem vários milionários vazios por dentro. Eles são ricos, mas eles são vazios. Eles têm tristeza, eles não conhecem a paz de Cristo. E não há nada melhor do que a paz que excede todo o entendimento e a alegria que vem de Deus e não das circunstâncias. Então José, ele abençoou o Egito e todo o entorno com a prosperidade dele. E um dia seremos cobrados por isso. Quando a gente morrer nessa vida aqui e for lá para a vida eterna, para o reino de Deus, nós seremos cobrados. Deus cobrará. Ele perguntará para a gente: o que vocês fizeram com os talentos que eu lhe dei? Haverá essa cobrança. E aí, o que a gente vai responder? Gente, porque se você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, é obediente a Deus, tem uma vida reta, morreu, tá garantida a vida eterna. Mas e daí? Você só quer isso? Imagine você chegando lá e Deus te perguntando: o que você fez com os talentos que eu lhe dei? E aí você vai ficar assim, você vai ficar igual aquela parábola dos talentos, que é aquele moço que recebeu um talento, ele ficou com medo, enterrou o talento dele. Então imagina, Deus te dá um talento. Lembra da parábola, gente? Lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30, depois leiam. Essa parábola ela é muito interessante, ela traz muitas revelações. E um daqueles três, onde foi entregado os talentos para ele, foi entregue um talento. E ele ficou com medo de perder. O que ele fez? Ele enterrou, ele simplesmente enterrou, porque ele pensou assim: eu vou enterrar o talento que eu recebi, porque pelo menos quando, né, a pessoa voltar aqui, eu terei o mesmo talento para devolver, né? Então ela vai ver que eu não roubei, que eu não desperdicei, não fiz nada, eu só enterrei, guardei e vou devolver. E não é isso que Deus quer que a gente faça. Se Deus entregou um talento para você, é porque você tem que usá-lo para abençoar outras pessoas. E não é usá-lo simplesmente para você usufruir só para você ou para sua família, pensando só no seu umbigo. A gente tem que ter isso em mente, nós seremos cobrados. E essa vida você vai viver aqui no máximo 120 anos e olhe lá. Depois é a eternidade. E como que vai ser a nossa cara quando Deus perguntar: o que você fez com os talentos que eu te dei? Né, gente? É na profissão que a gente exerce, é no dia a dia que a gente exerce, é cuidando da sua casa, dos filhos, no seu trabalho. Você tem talentos para exercer essas funções e seremos cobrados por isso. Aí depois vocês leem essa parábola, gente, que é muito legal, ela traz muitas revelações e mostra que temos que vencer o medo e temos que usar os nossos talentos para abençoar outras pessoas. Porque esse é o propósito da Bíblia, da palavra, né? Não é viver para o seu próprio umbigo. Jesus promete pra gente vida em abundância, sim. Ninguém precisa viver na miséria, passando só pelo deserto, só tendo dificuldade.
Mas temos que ter a consciência também que quando formos abençoados, temos que também utilizar as nossas bênçãos para abençoar outras pessoas, né? Esse é o propósito de todo mundo aqui nessa terra. Aí eu coloquei aqui também, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então não enterre o seu talento por medo de não conseguir desempenhar um bom trabalho, com medo de perder esse talento. Se foi dado por Deus, não tenha medo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Gente, o equilíbrio é fundamental, né? Nada muito para mais e nem muito para menos, que enche o saco, né? Tanto vitimismo para menos, quanto a pessoa se achar demais, ser soberba, ter o orgulho lá em cima para mais, tudo isso é irritante. O equilíbrio. E como que a gente consegue o equilíbrio? É buscando em Deus. É Ele que nos concede o equilíbrio. Principalmente mental, né? Pra gente não enlouquecer com tantas provações, com tantos desertos que a gente passa. Vamos lá, Gênesis 48. Neste capítulo, Jacó abençoa Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Então, José já estava lá faz anos, né? Ele era governador do Egito, ele se casou, ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. No capítulo 48, versículo 21, a seguir, Israel, que é o Jacó, disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados, a terra prometida, Canaã, porque eles estavam ali no Egito. Capítulo 49, versículo 28, são esses o que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Ao acabar de dar essas instruções, versículo 33, a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Jacó morreu aí. E antes de morrer, ele abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. Aqui, gente, eu coloquei pra gente relembrar, lembra? Desde o começo lá? Então, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó. Jacó teve todos esses filhos, certo? E isso, gente, vai originar as 12 tribos de Israel, as 12. Então, lá em Josué, que a gente vai entender isso, mas eu tô colocando aqui para depois a gente, quando chegar lá, entender. Então, em Josué, nos capítulos 13 ao 19, vai ocorrer a divisão das terras de Israel pelas tribos, né, que a gente sempre ouve falar, as tribos de Israel. Então, serão 12 tribos, onde a de José será dividida em 2, que são seus 2 filhos, Efraim e Manassés, e a de Levi, ela não receberá terra, né, porque eles tinham que trabalhar no cuidado do templo. A tribo de Levi ia se dedicar a Deus, ao cuidado do templo, né, e eles iam habitar espalhados por todas as outras tribos. Entende? Por isso que vão ficar 12 tribos. Então, de José, não vai ter nome tribo de José, e sim tribo de Efraim e Manassés, e não vai ter nome tribo de Levi, porque a tribo de Levi vai ficar toda espalhada junto com as outras tribos, né? É como se tivesse ali a presença de Deus, né? Todo aquele trabalho com Deus em todas as outras tribos. Coloquei aqui rapidinho, pra gente entender. Divisão das tribos. Então, durante 200 anos, as tribos viviam lado a lado sob o reinado de Saul. Lembra do rei Saul? A gente vai ver isso mais pra frente, mas é legal só pra gente depois linkar e entender. Então, viveu sob o reinado de Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão. Mas depois do reino de Salomão, ocorre a divisão. O reino do norte vai ficar com as 10 tribos de Israel, e o reino do sul fica com as 2 tribos, que é a de Judá e a de Benjamim. E Levi é espalhado por todo o território, né? Como eu já falei anteriormente. No ano 722 a.C., ocorre a grande invasão assíria. E eles destroem o reino do norte e as 10 tribos são exiladas. E ninguém sabe ao certo para onde que foram essas tribos, para onde que elas foram enviadas. Então, o que sobrou foi a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e alguns das tribos de Levi que viviam ali nessas 2 tribos, né? E alguns refugiados das outras tribos que conseguiram fugir ali para o lado do sul, né? Então, falando novamente, como eu já falei nos encontros anteriores,
O termo judeus vem justamente, originou-se da tribo de Judá. E uma curiosidade, gente, a marca jeans Levi's, sabe aquela marca jeans Levi's? Ela é de origem da tribo de Levi. Então são judeus, né, que são donos, que criaram essa marca jeans. Capítulo agora é 50. Depois que Jacó morreu, os irmãos ficaram preocupados, né? Porque eles acharam que José poderia agora rebelar o rancor que poderia ter guardado ali no coração, né? Eles falaram, bom, até agora ele tratou a gente bem aqui por causa do pai, mas agora o pai morreu, né? O que vai acontecer? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte, peço-nos que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou, porque veio a memória dele, né? Tudo que ele tinha passado e tudo que os irmãos fizeram para ele. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, Deus fez o que fez com José com um propósito, para que a vida de muitos fossem preservadas, né? Então, aqui, gente, José reconhece que ele não é nenhum tipo de Deus. Ele chegou àquele cargo lá de governador do Egito, mas ele não achava que o mundo inteiro girava em torno dele. Ele aqui reconheceu, eu não sou nenhum tipo de Deus, nenhum tipo de Deus. Tudo que, né, aonde que eu cheguei foi porque o meu Deus permitiu que eu chegasse. E por tudo que eu passei, foi um processo necessário para que eu pudesse amadurecer e hoje exercer esse cargo de governador do Egito, né? Muito legal essa parte aqui. Capítulo 50, versículo 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Por que eu até sublinhei? Porque a gente vai ver mais pra frente, nos próximos capítulos, que chega lá uma hora que quando, né, antes lá do mar se abrir, que eles vão, Moisés, vai toda a turma lá sair, fugir do Egito, né? Eles vão levar junto a caixinha lá com os ossos de José. Versículo 26. Morreu José com a idade de 110 anos e depois do embalsamento foi colocado num sarcófago no Egito. Aí acabou. Nossa, acabou bem na hora. 3 minutos, corri pra falar, mas deu tempo. Gente, então é isso. Aí hoje nós terminamos o livro de Gênesis, terminamos. Só ficou pendente um capítulo, que era o capítulo que falava da história de Judá, que é o irmão de José. Mas daí eu vou gravar e vou colocar lá depois no grupo, aí depois vocês assistam, porque também é importante. Eu pulei ele para poder iniciar, né, e finalizar só na história de José para não confundir. Mas eu vou gravar só aquele capítulo que fala sobre Judá. E assim encerramos hoje o livro de Gênesis. E agora nós vamos entrar no período de férias, né? Mas não se afastem de Deus e nem da palavra, gente. A palavra deve ser leitura diária. E em janeiro, depois eu passo para vocês a data, mas provavelmente lá para a segunda quinzena de janeiro ou primeira quinzena de fevereiro, eu vou ver ainda certinho. Nós retornaremos e vamos estudar Êxodo. A gente vai dar continuidade para entender todinha a história. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Deus abençoe. Que haja paz, que haja amor no lar de vocês. Muito obrigada, gente. Então vamos encerrar, gente, fazendo uma oração aqui para encerrar o nosso último encontro de 2023. Porque em 2024, em nome de Jesus, retornaremos nos nossos encontros. Iremos estudar o livro de Êxodo. Vamos orar, gente? Obrigada, Senhor.
Obrigada, papai, pela sua presença, Senhor. Obrigada pela sua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas revelações, pelo entendimento, papai. Agradecemos, Senhor, por tanta fartura, Senhor, pela provisão, Senhor. Agradecemos pela vida de cada uma, Senhor, que pôde estar aqui presente, Senhor. Abençoa também, Senhor, as pessoas que estão ouvindo agora, assistindo esse vídeo, Senhor. Que haja paz que excede todo entendimento no lar de cada um, Senhor. Que haja alegria que não vem nas circunstâncias, Senhor, mas que vem de Ti, Senhor. Queremos alegria que vem de Ti, Senhor, e não das circunstâncias, papai. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Que sejamos obedientes, Senhor, que tenhamos entendimento para passar por cada processo, Senhor, pelo deserto, papai. Muito obrigada, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Queremos ter a mentalidade de Cristo, queremos ter o olhar, o ouvir, o entender, o comportamento de Cristo, papai. Eu quero, Senhor. Muito obrigada, papai. Em nome de Jesus. Amém.